Star Wars sempre foi uma das sagas que eu mais gostei, e eu sempre quis trazer conteúdos a respeito dela. Mas como eu não entendo muito de cinema, eu não queria fazer apenas uma análise dos filmes, das séries e das animações. Eis então que é lançado Star Wars: As Histórias dos Jedi. E com isso pensei em falar sobre a história de alguns Jedi famosos, começando pela Ahsoka, que também é a protagonista do primeiro episódio da série. Então, se vocês gostarem desse conteúdo, deixem o like para que ele seja recomendado para mais pessoas interessadas no assunto. E não deixem de se inscrever para não perder os futuros vídeos sobre os outros Jedi, que eu estou pensando em fazer sobre outros muitos Jedi, como o Conde Dooku, que também está na série. Então não deixe de se inscrever aí para vocês não perderem os futuros vídeos sobre os Jedi. Eu sou o Kaique e sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Antes de falarmos sobre o primeiro episódio que mostra a origem da Ahsoka, eu preciso avisar que o vídeo todo conterá spoilers. Afinal, eu contarei a história da personagem do início ao fim, então não tem como fugir de spoilers. Ainda mais agora que a personagem Ahsoka terá uma série própria dela. Então venham comigo conhecer sobre essa personagem que é maravilhosa. Começando com o primeiro episódio da série, eu vi poucos episódios dessa série, eu vi cerca de 3 episódios, acho que são 6, eu vi metade então. Mas no primeiro episódio da animação, mostra a origem da Ahsoka. Então começa do começo, né, vamos dizer assim, do começo da Ahsoka, que seria o nascimento dela. Como eu já disse, eu não sou muito especialista em cinema, então eu vou comentar apenas o que eu achei, mas lembrando que eu não sou especialista, essa é apenas a minha opinião sobre o que eu achei do episódio. Queria começar falando sobre a animação do episódio e como eu achei ela muito boa. Eu achei ela bem polida e bem clara, então deu pra entender bastante do que estava acontecendo ali. A animação também tem bastante cenas de tirar o fôlego, como por exemplo essa cena que eu vou passar aí pra vocês agora, da Ahsoka controlando aquele animal que parece o Diego do Era do Gelo ali, o tigre dente de sabre, né? E vocês, o que vocês acharam dessa cena? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E também sobre o episódio e sobre a série em si, né? Só recapitulando o primeiro episódio rapidinho, a mãe da Ahsoka e ela saem para caçar, pois essa é uma espécie de tradição que eles têm ali no povo de Togruta, né, que é a espécie da Ahsoka. O planeta natal dela é o planeta Chile. Eu vou falar um pouco mais sobre a personagem em si mais pra frente, mas vamos voltar aqui pro episódio em si. Então essa é uma tradição da aldeia delas, então ambas saem e a Ahsoka, tendo apenas 1 ano de idade, ou cerca de 1 ano de idade ali, um pouco mais de 1 ano, pelo que parece, ela sai junto com sua mãe para caçar. É uma cena bem legal que mostra como o povo da Ahsoka lida com a morte e que isso é algo bem natural, pois depois que a mãe dela atira naquele cervo, ela fala pra Ahsoka, né, pra Ahsoka não sentir medo e não fechar os olhos, que a Ahsoka tem que lidar com a morte, como a morte é, né, como algo que é uma transição e tudo mais, né? Além disso, ela comenta com a Ahsoka também que o povo só caça o que é necessário para sobreviver, né? Para se alimentar. Nunca há mais. Então podemos dizer que eles nunca caçam ali para fazer um estoque tão grande, né? Na minha cabeça, assim, eles devem ter um estoque ali, tipo, uma reserva, né? Uma reserva de emergência ali. Pra qualquer coisa ali, tipo, no inverno. Eles precisam estocar ali pra, né, pra poder se alimentar, mas nunca muito, assim, até porque você não pode fazer isso com os animais, matar todos, porque aí depois não tem como se reproduzir e não tem como caçar, né? Caramba, ó, além de especialista em cinema, eu sou especialista em caça também, não sou não, porque, pô, tenho medo de barata, né? E é nesse momento que elas estão conversando que aparece essa fera. E após lutar com a mãe da Ahsoka, ela foge levando as crianças em seus lábios. O animal está faminto e babando e vai comer a Ahsoka. Porém, ela é uma Jedi e ela parece que controla o animal, né? Porque, como eu já mostrei na cena anterior aí, ela coloca a mão no focinho do animal ali e o animal para, né? Ele não vai adiante, ele não mata ela. Depois disso, tem uma cena linda, 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 que é eles se reunindo ali pra ir caçar o bicho, né, pra pegar a Ahsoka de volta. Quando eles olham assim e vê o animal vindo, né, e aí a Ahsoka está nas costas desse animal, e aí a mestra ali, a anciã, diz que a Ahsoka é uma Jedi, né. E aí, só pra encerrar esse bloco rapidinho, eu queria dizer como isso é uma coisa que eu amo em Star Wars, é uma coisa que eu queria ver em Star Wars há muito tempo, que é Star Wars tratar sobre histórias isoladas e não apenas dos Skywalkers, né? Star Wars tem um universo tão amplo, tão gigante, eles poderiam se aperfeiçoar nisso, em tratar sobre outros Jedis, outras pessoas que não sejam Jedis também, contar outras histórias, né? O universo de Star Wars é rico e vasto, dá pra fazer muita coisa boa e divertida. Então eu gostei bastante dessa ideia e eu
espero ver muito mais desse tipo de conteúdo e não coisas focadas apenas na história principal ali de Star Wars e também nos Skywalkers. Agora vamos para o segundo bloco, onde eu contarei resumidamente a história da Jedi, para esse vídeo não ficar tão grande, mas eu passarei por todos os pontos importantes da vida dela. Vamos lá. Inicialmente criada para a série em animação Clone Wars, Ahsoka Tano é uma mulher togruta que nasceu no planeta Chile. Ela tinha olhos azuis e sua pele era cor laranja. Ela nasceu no ano de 36 BBY e teve sua morte registrada no ano de 20 BBY. Sendo ressuscitada logo em seguida. Agora eu estou aliviado. Só um rápido esclarecimento sobre o calendário de Star Wars e como ele funciona. Existem várias formas que eles utilizam para mostrar o passar dos anos, como na vida real quando nós falamos 2021 depois de Cristo. Esse BBY significa Before Battle of Yavin, que foi a batalha decisiva do episódio 4, Uma Nova Esperança. Só para vocês se contextualizarem, nesse mesmo ano aí que marca o ano zero desse calendário, tiveram diversos acontecimentos, como a destruição de Alderaan, o Luke destruindo a primeira Estrela da Morte e outros eventos. Mas basicamente é o que aconteceu no episódio 4, Uma Nova Esperança. Bem, explicado isso, vamos voltar à história da personagem. Ela foi descoberta em Chile pelo mestre Jedi Pelo Koon, que a levou ao templo Jedi de Coruscant para receber o devido treinamento Jedi, e foi escolhido como Cavaleiro Jedi Anakin Skywalker para ser seu mestre. Pouca coisa isso, né? Simplesmente um dos maiores Jedi / Sith, né? Lógico, tem que sempre lembrar. Mas um dos maiores portadores da força de todos os tempos. Eu fico imaginando que esse tipo de coisa é como se fosse uma categoria de base do futebol. Pois esses mestres Jedi veem alguém com a força e falam: potencial, hein? Fique ver um garoto ou uma garota jogando bola e levar eles para a categoria de base de um time para eles receber treinamento e tudo mais, e esse cara ganhar uma grana, né, como empresário. Enfim, continuando aqui, depois desse devaneio. No começo da guerra, a jovem Jedi estava na batalha de Teth e sobreviveu um encontro com Asashi Ventress, que era uma Sith treinada pelo mestre Dokkan. Lembra dele? Como eu já falei no começo do episódio? Então, ele mesmo, um grande mestre Jedi que depois se torna Sith também. Caramba, acontece sempre, né? Já como comandante do grande exército da República, ajudou a destruir a Malevolência, que nada mais era do que uma nave capaz de destruir um planeta inteiro. Apenas isso, né? Tipo uma Estrela da Morte. Ao longo de seus anos de combatente e também de comandante, ela duelou contra diversas figuras famosas, como o General Grievous, que foi comandante supremo do exército droide separatista, durante as Guerras Clônicas contra a República Galáctica. Após uma série de eventos e batalhas, na qual ela foi novamente decisiva, Ahsoka veio a morrer. Porém, foi trazida à vida de volta pela filha. Esse é o nome da personagem mesmo, filha, não é a filha dela. Esse é o nome da personagem mesmo, filha. Que se sacrificou para trazê-la de volta juntamente com um pouco da força vital de Anakin. Desculpa, mas quando eu estava lendo esse roteiro, eu só consegui lembrar das cédulas do Hashirama no Madara. Me perdoe nesse momento otaku aqui, mas eu só consegui lembrar disso. Após perderem a guerra e o Império ter sido erguido e estando agora em seu estado mais forte, Ahsoka se escondeu em Tabesca e Rada. Após esse último planeta ser evacuado, Tano juntou-se ao movimento rebelde que crescia cada vez mais sob tutela do senador Bail Organa, o homem que adota Leia no Star Wars Episódio 3. Ela se torna encarregada da inteligência, adotando o codinome Fulcrum, e conseguiu, através dele, assegurar diversas informações que ajudaram os rebeldes, como a cédula de Hera Syndulla, que é uma Twink, também uma rebelde, pois era nessa cédula que tinha um ex-Jedi chamado Kanan Jarrus, que havia começado a treinar seu padawan Ezra Bridger. Esse personagem aparece em Star Wars Rebels, eu ainda não vi, mas eu pretendo assistir, porque meu pai falou que ele é bem legal, então eu vou assistir. Tô querendo assistir todas as coisas de Star Wars na ordem cronológica, então filmes, série, animações, é tudo na ordem cronológica, tô tentando assistir, mas é muita coisa, né? Mas vamos lá, foco. E foi através dessa cédula que em uma de suas missões no planeta de Malachor que ela encontrou de novo com Anakin, já tomado pelo lado sombrio, agora com o nome de Darth Vader. Sobre a aparição da personagem na série, devo dizer que é algo controverso, pois segundo a linha cronológica do Star Wars Rebels, a Ahsoka, acompanhada de Sabine Wren, vão à procura de Ezra Bridger, que desaparece durante a batalha de Lothal.
Isso se dá após o episódio 6, O Retorno do Jedi, pois temos o Império sendo derrotado em Endor. Quando a personagem aparece em Mandalorian, seria cerca de 5 anos após o ocorrido, porém não parece ser isso que realmente acontece, pois em uma entrevista ao EW, Dave Filoni, produtor de Rebels e também da série de The Mandalorian, disse que Ahsoka pode nem ter começado a busca por Ezra quando aparece na série do Mandaloriano. Segundo o artigo do Rafael Martins do site Legião do Herói, o fato do epílogo de Rebels se passar antes da aparição de Ahsoka em The Mandalorian explicaria muita coisa, como o paradeiro de Sabine, pois Sabine, Syndulla e os demais membros do Esquadrão Fênix decidem ficar em Lothal, para garantir que o Império não tente reconquistar o planeta. A série do Mandaloriano mostra que remanescentes imperiais ainda são uma ameaça à galáxia, o que pode ter feito com que as personagens permanecessem no planeta por anos. Vou deixar o link na descrição para vocês verem o artigo completo e tirarem suas conclusões. Mas eu creio que a série da personagem irá se aprofundar muito mais nessas questões e explicar o que de fato ela está procurando e em que parte da linha do tempo nós estamos na série. E já aproveitem para deixarem nos comentários o que vocês esperam para essa série da Ahsoka. Esse foi um resumo da história dessa personagem que promete ser muito importante no futuro desse universo do Star Wars na Disney. Se gostarem, deixem um like para eu saber que vocês querem mais vídeos desse tipo. E já aproveitem para comentar aí quais Jedi vocês querem ver aqui no canal. E não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os futuros vídeos de Star Wars e de outros assuntos da cultura pop. E já aproveitem para ver os últimos vídeos do canal, porque tem conteúdo sobre cultura pop diversos, tenho certeza que você irá gostar de algum desses conteúdos. Não deixem também de nos seguir no Instagram, pois quando sair vídeo aqui, eu aviso lá, então vocês não perdem nada. E também no Spotify, no qual o Matheus e eu temos um podcast com mais tempo, curiosidades e opiniões duvidosas. Muito obrigado e até a próxima.